Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a doença de Parkinson. É terça-feira, como você que está em casa já sabe, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar um bolo de rolo. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o assunto, tem também as vagas de emprego disponíveis para hoje e daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete do dia. Vamos abrir a nossa linha interativa para você ligar para a gente, responder a nossa pergunta e também você vai aproveitar a oportunidade e mandar para a gente a sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum entre idosos. A primeira é a doença de Alzheimer. Entre os sintomas estão a lentidão para a realização de movimentos e tremores musculares. Estima-se que 1% da população mundial tenha o diagnóstico e deste percentual, a maioria é formada por pessoas com mais de 65 anos. A doença de Parkinson ela tem origem na morte de células nervosas responsáveis pela produção da dopamina, que é uma substância indispensável para o bom funcionamento do cérebro e que atua no controle dos movimentos, memória e da sensação de prazer. E para nos ajudar a entender muito mais sobre o tema que vamos conversar aqui no nosso estúdio, contamos com a participação do Dr. Levi Petros. Dr. Levi, ele é geriatra. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui o nosso convidado de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem que mostra como a aposentada Cecília Arruda descobriu a doença de Parkinson e como ela trata essa doença para ter qualidade de vida. Preste muita atenção. Confira. Faz 8 anos que Dona Cecília começou a perceber os primeiros sinais do Parkinson. Tremor, como eu disse a você, eu tinha pouco, né? Mas tinha. Depois foi a rigidez. Comecei a andar meio dura, sem balançar os braços. Aí eu fui ao médico, ao neurologista, né? Não foi identificado imediatamente, eu passei por outros médicos, até que ele disse que estava com Parkinson. Descobrir a doença foi uma tarefa que, para a aposentada, exigia um pouco de paciência. Aí, no caso, a senhora visitou quantos médicos? Foi 4. para quantos especialistas? 4 especialistas. 4 neurologistas. Foi. E aí, o diagnóstico de Parkinson chegou de que maneira? Quando a senhora foi para esse quarto, ele só conversando? Como é que Não, foi? ele empurrou a mesa dele assim para o canto e mandou eu caminhar dentro da sala dele. O diagnóstico de Parkinson é clínico, né? O médico tem que ser experiente para diagnosticar. Eu andei para lá, andei para cá dentro da sala dele. Ele disse, pode sentar, você está com Parkinson mesmo. Assim que o diagnóstico surgiu, o tratamento foi iniciado. Antes, Dona Cecília dependia de um tipo de medicamento. Hoje, são 4 tipos, 17 comprimidos todos os dias, que agem contra o aparecimento dos tremores e da rigidez dos membros. Sempre com remédios e exercícios, né? O segredo de você ter um Parkinson mais tranquilo é você não ficar parado. Não dá moleza para o corpo viver deitado, porque dá vontade de você ficar deitado. Mas eu acho que a pessoa não deve fazer isso, não. Eu vou para a associação me obrigando mesmo, às vezes. Tenho que ir. Até uma qualidade de vida melhor, né? Há quase uma década convivendo com o Parkinson, Dona Cecília aprendeu muita coisa e uma delas a aposentada dividiu com a gente. Quanto antes a pessoa identificar a doença, melhor. Você vai começar um tratamento rápido, né? Então, ir ao médico, procurar um especialista e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Pois bem, a gente vê esse belíssimo exemplo, né, da Dona Cecília, que buscou, né, investigar o problema que ela estava tendo, descobriu que era doença de Parkinson, buscou aí o tratamento adequado, hoje vive com a melhor qualidade de vida e a gente quer lembrar você que está em casa também que é preciso você
investigar, procurar o especialista, procurar o médico para verificar se se trata, né, desses tremores que você está apresentando, se trata ou não da doença de Parkinson. A gente vai falar com muito mais propriedade daqui a pouquinho sobre o assunto, mas agora a gente quer chamar você que está em casa para que você venha participar aqui do nosso programa. Que tal interagir? Então, a partir de agora, vamos mostrar a nossa enquete. Ela vai ser lançada para você que está em casa ligar para a gente e responder a seguinte pergunta. Olha só a enquete de hoje, a enquete do dia tem a seguinte pergunta. Você acredita que o Parkinson é uma doença apenas de idosos? Sim ou não? Você acredita que o Parkinson é uma doença exclusiva, né, apenas de idosos? Sim ou não? Você vai ligar para a gente no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Ela já está disponível para você participar, para você interagir com a gente. Temos outra linha interativa, o 3424-1977. Mais uma vez, vamos fazer a pergunta da nossa enquete. Vamos lançar agora em tela cheia. Olha só, a pergunta de hoje é a seguinte. Você acredita que o Parkinson é uma doença apenas de idosos? Será? Sim ou não? Daqui a pouquinho os convidados vão responder essa pergunta, mas antes a gente quer que você ligue para a gente para responder aqui a nossa enquete. Sua participação é muito importante. Se você tem acesso à internet, já pode interagir com a gente através da nossa fanpage. O endereço é muito simples, facebook.com/assunto do dia é o nosso endereço eletrônico. Você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Temos o WhatsApp também disponível, é o 99209-4819, 99209-4819. Você acessa, deixa aí várias perguntas. Daqui a pouquinho, os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Eu digo os convidados porque já contamos aqui com a participação do nosso segundo convidado, é o Dr. Igor Bruski. Ele que é neurologista e vai nos auxiliar também ele vai explicar melhor também a temática, vai tirar suas dúvidas e daqui a pouquinho eles irão responder a sua pergunta. Se você tem também algum recado, pode mandar para a gente, que esse recado vai aparecer aqui, ó, na telinha do assunto do dia. Você liga para a gente, deixa na fanpage ou então manda no nosso WhatsApp e a gente faz maior questão de que você venha interagir com a gente. E como a gente falou, não existe um exame específico para a doença de Parkinson. O diagnóstico ele é feito a partir de análises dos sintomas e do histórico médico também do paciente. O diagnóstico médico ele é feito por um neurologista. E apesar de não existir cura, existem medicações que podem retardar o avanço da doença e melhorando assim a qualidade de vida do doente e reduzindo ali os sinais e sintomas. Existe também a fisioterapia, é muito bom que a gente lembre a você que a fisioterapia ela é crucial para os alívios de dores musculares, estimulação e também manutenção da movimentação e da coordenação. E a gente vai aprender muito mais sobre o assunto a partir de agora. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, Dr. Levi Petrus, ele que é geriatra. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos. Quero agradecer à Rede Brasil de Comunicação pelo convite para a gente estar hoje aqui falando sobre esse tema tão relevante para a sociedade. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Igor Bruski, ele que é neurologista. Dr. Igor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, bom dia a todos. A gente falou que é uma doença que não tem cura e deve ter gerado já um espanto em muita gente que está nos acompanhando. Falamos também que estima-se que 1% da população mundial tenha a doença de Parkinson, né? E essa doença não tem cura e geralmente acontece após os 65 anos. Falamos também, né, que é uma doença neurodegenerativa. Vamos começar a explicar para quem está em casa com um neurologista o que seria uma doença neurodegenerativa, doutor Igor. Isso é bem interessante, assim, que isso gera muita dúvida. Primeiro, a questão da cura. Se a gente parar para pensar, o que é que nós curamos em medicina? Infecção. Então a gente tem que sempre pensar, não tem cura, mas qual é o objetivo do tratamento? O controle da doença. Que a pessoa tenha uma vida sem nenhuma repercussão por causa da doença de Parkinson. A mesma coisa alguém que tem pressão alta, ele não vai ficar curado, ele vai controlar. Quem tem diabetes não vai ficar curado, vai controlar. Então, sempre lembrar isso. O objetivo é o controle da doença. O termo neurodegenerativo, o que é que ocorre na doença de Parkinson? Tem uma região do cérebro que produz dopamina, que é uma substância que vai fazer que nós, assim,
facilidade para o movimento. Então ocorre uma redução, uma morte dos neurônios nessa região, principalmente. Ocorre de forma mais difusa no cérebro, mas principalmente nessa região do controle do movimento. E essa morte neuronal ela é progressiva. Então ela continua ocorrendo, mesmo a pessoa já com a doença. Então esse é o objetivo do tratamento futuro, que é parar essa morte neuronal. E no futuro, quem sabe, conseguir reverter, que surjam novos neurônios. E nada do que eu venha a fazer estimula a produção dessa dopamina? Não cria mais dopamina, né? E evita esse Parkinson, né? A destruição dessas células que ficam nessa região do cérebro, que é responsável também pela dopamina? Será que alguma atividade física, alguma alimentação ou alguma medicação pode ajudar na produção da dopamina e evitando assim o Parkinson? Ou não funciona assim na prática? Na verdade, esse é o tratamento da doença de Parkinson. A gente vai repor a dopamina que está em falta. E é por isso que tem a melhora dos sintomas. É a base do tratamento da doença de Parkinson. A gente falou que geralmente acontece após os 65 anos, doutor Petros. Pode acontecer antes, é mais raro? E se acontece, é mais ou menos em que faixa etária fora dessa prevalência maior? De fato, a doença de Parkinson é a doença mais comum em idosos. 75% dos casos estão presentes nos pacientes acima de 65 anos, de fato. Mas, eventualmente, a gente pode ter casos de pacientes a partir de 40 anos, 50 anos, a gente já pode ter casos também já presentes. A idade média do diagnóstico é em torno de 70 anos, tá? Então, realmente é uma doença muito prevalente nos pacientes idosos, de fato. A gente tem algumas telas aqui para mostrar para quem está em casa, para facilitar ainda mais a compreensão sobre o tema, né, sobre o assunto. E tem alguns sintomas que aparecem na doença de Parkinson. A gente vai mostrar aqui quais são esses sintomas. O primeiro deles, né, e que é muito forte, que muita gente já assimila o tremor à doença de Parkinson. Todo tremor, doutor Igor, quer dizer que se trata de uma doença de Parkinson ou não? Não, isso é bem importante colocar isso, porque o tremor é o que chama mais atenção da família. A gente lembrar, nem todo tremor é Parkinson e nem todo Parkinson vai ter tremor. Então, 1/4 das pessoas com doença de Parkinson não vão apresentar tremor em nenhum momento da doença. Vai ser caracterizado pelos outros sintomas. E a causa de tremor, a doença de Parkinson vai lá, é a terceira, quarta causa principal de tremor. Tem outras doenças, por exemplo, uma que chama tremor essencial, que é mais, tem várias pessoas na família que tremem, alguns medicamentos podem causar tremor, alterações de hormônio podem causar tremor. Então, sempre lembrar, existem outras causas que são mais frequentes como causa de tremor do que a doença de Parkinson. Complementando aqui, doutor Igor, nem sempre nos idosos o tremor está presente. Então, às vezes pode ter outros sintomas que a gente vai falar um pouco mais à frente. E isso muitas vezes atrasa o diagnóstico dessa doença, porque a gente acaba se focando muito apenas em tremor como sinônimo dessa doença. Então é importante, a gente vai discutir depois outros sintomas para a gente explicar melhor como a gente procurar ajuda médica com outras situações também. E esse tremor, né, que levanta a suspeita da doença de Parkinson, ele é mais observado quando o paciente está em repouso, né? É isso que vai caracterizar o tremor da doença de Parkinson? Exato, é um tremor bem característico, chama tremor em repouso. Quando a pessoa para, começa a tremer, inicia o movimento, ele tende a cessar. Algumas vezes ressurge depois de um tempo, mas é bem característico isso do tremor de repouso, que é diferente dessas outras situações que eu comentei, que geralmente é quando inicia o movimento, quando assume alguma postura com os braços. E tem que ser, né, tem que ser dada a atenção que merece, porque o tremor, sendo doença de Parkinson ou não, vai comprometer a qualidade de vida dessa pessoa, não vai, doutor Levi? Com certeza, isso vai atrapalhar muito a vida dele, as atividades básicas, eles podem ter dificuldade para realizar algum tipo de cuidados mesmo com ele mesmo também. Até importante também sobre os tremores, um pouco das características dele também, tá? Para a gente pensar, quando a gente pensar um pouco mais em doença de Parkinson. Então já foi falado, geralmente é um tremor de repouso de fato. E como a gente observa esse tremor nas mãos, geralmente é um tremor como se o paciente estivesse contando moedas, tá? Então isso chama um pouco a atenção também da gente para pensar em doença de Parkinson também. Nessa faixa etária, né, o idoso ele quer ser independente, né? Ele quer depender o mínimo das pessoas. E quando ele tem esse tremor, o indicado é fazer as coisas pelo idoso ou deixar que ele realize algumas atividades? Tem uma orientação para isso, doutor? É interessante também que a gente chame a atenção desse familiar que convive, né, com um paciente que já recebeu
o diagnóstico da doença de Parkinson? É deixar que ele execute algumas atividades mesmo com essa limitação ou é fazer pelo idoso aquela atividade que ele ainda pode fazer? Não, a gente sempre pensa assim, independente idoso, jovem, o objetivo é sempre manter a funcionalidade da pessoa, não deixar de fazer nada. Se o tremor estiver interferindo, por exemplo, para alimentar, é muito frequente, vou tomar uma xícara e fica derramando líquido, não consigo abotoar o botão da minha camisa. Existem medicações que melhoram o tremor, que atenuam, então é indicação de tratamento. O objetivo é ser independente. Porque pode gerar um problema psicológico mais à frente, né? Um isolamento social e chegar até a depressão, né, doutor Petros? Pode ser desnecessário, né? A gente tem medicamentos para a gente controlar esses sintomas e a gente está estimulando sempre os pacientes manterem o máximo possível as atividades habituais de vida dele, para isso não repercutir no dia a dia dele. Ok, vamos verificar aqui outro sintoma, né, da doença de Parkinson, a rigidez. É a rigidez muscular? Exato. Ele fala assim, é uma rigidez bem importante, então é aliada a um outro sintoma que vai ser falado, o paciente fica muito lento. Então fica um movimento muito lento, ele rígido, isso gera muita dor. É uma questão muito frequente e as pessoas têm dor pelo corpo todo, porque a musculatura fica contraída, fica rígida. Isso vai limitar, né, as atividades, a movimentação desse paciente também, essa rigidez muscular. A gente segue aqui para falar de outro sintoma muito importante, né, da doença de Parkinson, movimentos lentificados, que foi o que o doutor acabou de explicar, e a gente pode reforçar mais um pouquinho sobre isso, doutor Levi? Isso. A gente tem um dos sintomas principais, inclusive, são essa lentificação dos movimentos, bem característico mesmo. E uma coisa que é importante também a gente frisar em relação a esses tremores, é que muitas vezes ele acomete só inicialmente em apenas uma parte do corpo. E com o passar do tempo, a gente vai ter uma progressão desse tremor para as outras áreas do corpo, tá? E geralmente a gente tem uma área que, a que realmente foi iniciada esse tremor, tende a ser um pouco mais grave também. Então isso também é uma característica também que chama a atenção. E essa rigidez é uma rigidez também que chama a atenção, uma rigidez que a gente chama de rigidez em roda dentada. Então o paciente tem um movimento, tem uma parada, tem um movimento novamente, então eles são movimentos entrecortados, tá? Ok, vamos seguir aqui, verificar outro sintoma, né, da doença de Parkinson, a postura encurvada. É um sintoma muito prevalente também ou é mais raro? É bem característico a postura de quem tem Parkinson, que tende a se curvar todo, que é uma coisa que a gente tem que bater muito em cima, porque favorece queda, essa alteração de postura. E aí a importância da fisioterapia, terapia ocupacional e a pessoa ficar lembrando de se erguer, que às vezes a pessoa não tem essa percepção. Está curvada quando alguém fala que ela percebe. E aí volta de novo para se erguer. O que eu queria complementar em relação a essas características que a gente está falando, sobre rigidez, lentificação de movimento e postura encurvada, que muitas vezes isso é considerado como se fosse uma coisa normal do envelhecimento. Então isso retarda muito os diagnósticos por conta desse tipo de interpretação, como se isso fosse muito comum e fosse uma coisa natural nos pacientes idosos, tá? Então isso às vezes não é encarado como uma possibilidade de doença de Parkinson. Então, realmente, essa postura encurvada, um pouco de flexão da cabeça, flexão do tronco, tá? É bem característico também da doença de Parkinson. Vamos conferir aqui outro sintoma característico, também o desequilíbrio, né, que a gente falou, tem o risco de quedas e quando, né, existe esse risco de queda pode representar um perigo muito grande para esse idoso, principalmente ali fraturas do fêmur, né, doutor, e muitos outros problemas por conta desse desequilíbrio. Então, toda a atenção ela é pouca, né, para esse paciente que se enquadra aqui na doença de Parkinson e apresenta esses sintomas. Querem destacar alguma coisa sobre esse desequilíbrio? Que é uma causa de queda importante, assim, aí precisa ser tratado o quê? Fisioterapia, para ganhar massa muscular, para melhorar o equilíbrio. A questão da perda de massa muscular vai ter uma repercussão muito grande na doença de Parkinson. Ela ocorre normalmente, inicia após os 30 anos, nós perdemos 7% da massa muscular a cada década. A única coisa que vai parar isso é a atividade física. Então, aquela coisa, tem que fazer atividade física, porque senão, quando ficar idoso, vai cair. Na geriatria é um tema bem importante, né, essa questão do desequilíbrio, com um risco maior de quedas, tá? Então, isso realmente nos preocupa também nesses pacientes. Nos pacientes idosos, a gente tem um risco maior de pacientes ter osteoporose, e com quedas o risco de fratura realmente é maior. Então isso é uma coisa que realmente nos preocupa. E outros prejuízos de quedas, né? Além de a gente ter fratura, a gente também pode ter traumas
cerebrais enfim, e outro tipo de repercussão também para o paciente. Então é um tema que a gente se preocupa bastante na geriatria. E quando se fala em atividade física, né, nessa faixa etária, academia, o idoso ele pode frequentar a academia ou ele pode fazer a hidroterapia, uma hidroginástica, uma caminhada? Qual o indicado? Ou depende de cada caso, tem que ser estudado individualizado, né? Ele pode fazer tudo que ele conseguir. Idealmente, ele também deve fazer atividade como musculação, para ganho de massa muscular. As outras atividades, caminhada, hidroterapia, hidroginástica, são bons para a parte cardiovascular, diminui pressão, melhora a glicose, melhora a dor, melhora o ânimo, mas para ganho de massa muscular o ideal é com peso, atividade com peso. E uma atividade, né, com a ajuda de um profissional especialista naquela área da educação física. Isso, exatamente. Então os pacientes idosos já têm uma perda natural de massa muscular, junto com essa doença, então a gente pode ter um menor uso do músculo e o paciente pode perder ainda mais rápido essa musculatura. E isso pode fazer um ciclo vicioso, o paciente andar cada vez menos, ficar com risco de cair, com medo de cair e perdendo mais massa muscular. Então o exercício físico é importantíssimo para a gente tentar frear esse ciclo vicioso, né? A gente aumentar a massa muscular, aumentar a autoestima desse paciente para ele poder fazer atividade física e reduzir o risco de queda desse paciente também. Nesse exercício vai ter ali também o ganho de endorfina, né? O que seria a endorfina? É uma substância que nós produzimos que vai dar bem-estar. Então melhora o humor, melhora a dor. Ele fazendo exercício pela manhã vai melhorar o sono à noite. Então tem todo um benefício em volta do exercício físico. A dopamina também a gente ganha fazendo exercício físico ou não? Se acha que sim, que talvez ocorra uma liberação de dopamina. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora tem um recado especial para você que está nos acompanhando. A editora Bereia tem uma novidade exclusiva. Em outubro, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco completa 100 anos de fundação. E para você comemorar este marco, a editora Bereia lançou a Bíblia Comemorativa, edição do centenário. Ela vem com um encarte especial que conta os principais fatos que marcaram a instituição aqui no estado. E também ela vem com a querida harpa cristã inclusa. Tem Bíblia disponível nos modelos Slim e Luxo, nas cores azul, preto, marrom, púrpura e rosa. Escrita na tradicional versão de Almeida, revista e corrigida. A Bíblia Comemorativa, edição do centenário, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco pode ser encontrada no estande da Bereia Bookstore ou pela central de vendas 3423-5317. Lembrando, DDD 81 3423-5317. Um presente especial para você guardar com muito carinho. Garanta já a sua Bíblia. Editora Bereia, palavras que marcam. E a gente segue aqui com o nosso programa. A partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre o tema. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre doença de Parkinson. E a partir de agora tem as notícias da internet com a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do O Globo. Estimulação cerebral profunda freia tremores da doença de Parkinson. É o que mostra um estudo de pesquisadores de um centro médico nos Estados Unidos. Esse estudo é uma primeira evidência de que o tratamento com estimulação cerebral profunda pode conter o avanço de tremores em estágios iniciais da doença. Porém, é necessário um ensaio clínico em grande escala para confirmar a descoberta. O autor sênior do estudo e vice-presidente do Departamento de Neurologia da Universidade Americana, o David Charles, afirma que o estudo é uma descoberta excepcional, já que nenhum outro tratamento para a doença de Parkinson foi capaz de interromper a progressão de qualquer elemento da doença.
Foram escolhidos pacientes aleatórios para receber a estimulação cerebral profunda junto com uma terapia farmacológica e outros pacientes que receberam apenas o tratamento à base de remédios. Depois de 2 anos, os que receberam apenas remédios tinham chance 7 vezes maior de desenvolver novos tremores de repouso em comparação aos que atribuíram ao tratamento a estimulação cerebral profunda. Agora a gente volta ao estúdio, é com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente segue aqui com o nosso programa, vamos aprender muito mais sobre o assunto. E a gente falou que é uma parte do cérebro que é atingida, né? E daí gera a doença de Parkinson. Agora, com uma imagem, né, e com a explicação melhor do Dr. Igor Bruschi, a gente vai compreender que parte do cérebro é essa, né, que é atingida pela neurodegeneração, né, doutor? É uma parte que chama a parte negra do cérebro, substância negra. Por que esse nome? Porque se você olhar o cérebro, a olho nu, ela é mais escura do que o restante. E aí, essa região é que tem os neurônios que são mais ricos em dopamina em todo o cérebro. Então, a degeneração dessa região a principal causa dos sintomas na doença de Parkinson. E é essa região também que é responsável pelos movimentos do nosso corpo e por quais outras ações do nosso corpo, doutor? Exato, é esse que vai dar o tremor, a lentidão dos movimentos, a rigidez muscular. E a dopamina está envolvida em outras situações, como, por exemplo, bem-estar. Então, é frequente o paciente com Parkinson ter também depressão, ter alteração de memória, ele vai tendo perda de outras substâncias também. E a neurodegeneração, né, dessa parte aqui, pode atingir outras partes do cérebro também, doutor? Ou não? Não precisa se preocupar? Não, é só nessa região específica? Aqui é a região que é mais acometida, mas é envolvido todo o cérebro, é envolvido no processo de degeneração. Vai tendo perda neuronal, ela vai começando e vai subindo, vai atingindo outras áreas, até englobar todo o cérebro. E, doutor Levi, a gente pode considerar uma doença muito grave, que merece muita atenção de quem está em casa nos acompanhando, e a gente pode falar também em prevenção da doença de Parkinson ou não? Na verdade, é uma doença crônica, né? Ela vai progredir. É uma doença realmente que tem alguns sintomas que incomodam, mas a gente tem tratamento, tá? A gente pode melhorar muito os sintomas dessa doença. E, além do tratamento medicamentoso, a gente também tem a parte de tratamento não medicamentoso, tá? Então, de fato, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes, para eles não terem uma vida muito limitada, tá? Então, a gente pode controlar muito bem esses sintomas, ok? A gente sabe qual a parte do cérebro, né? Aprendemos agora que é atingida, e quem está em casa deve estar se perguntando também, né? Qual a origem da doença de Parkinson? Tem uma origem, vocês sabem o que é, né, que vem a potencializar a pessoa ter ou não essa doença, doutor? Não, é que tá, nós sabemos o que ocorre, mas o que é que leva a essa morte neuronal, que a gente não sabe, que é o que se está pesquisando, que seria o alvo do tratamento. Que, qual seria o tratamento ideal? Não controlar só o sintoma, mas evitar a perda neuronal. Então, você deu o diagnóstico, se a partir dali não tivesse mais perda neuronal, você não precisaria ajustar a dose, não teria progressão nenhuma, seria o objetivo ideal de tratamento. E qual a porta de entrada, né, dessa pessoa no serviço de saúde para ter, né, a desconfiança primeiro sobre a doença, para após isso fazer aquele exame específico e chegar ao diagnóstico? Exame específico não, porque o diagnóstico ele é clínico, né, doutor? Faz uma análise geral do histórico desse paciente, mas em relação à desconfiança, começa onde? É no clínico geral, é já no geriatra, ou o paciente já chega no neurologista? Os pacientes podem ser acompanhados tanto pelo neurologista como um médico geriatra também, tá? Então a gente pode dar o diagnóstico também e pode seguir acompanhando esse paciente também. No sistema público, a gente realmente tem uma dificuldade maior para esses especialistas, mas o caminho adequado seria acompanhamento com esses 2 especialistas. Mas as pessoas, na maior parte das vezes, ela chega já no neurologista ou no geriatra, ou passa primeiro no clínico, né, mostrando alguns sintomas que ela está apresentando, para depois se chegar à desconfiança do Parkinson? Como é que é isso na prática? Geralmente vai logo ao neurologista, porque o que chama a atenção das pessoas é o tremor, que não é o sintoma principal do Parkinson. O principal, assim, o sintoma-chave da doença de Parkinson é a lentificação dos movimentos. Que lembrar, 25% dos casos não vai ter tremor em nenhum momento. Mas é o que chama mais a atenção das pessoas, porque a lentificação é confundida com o processo de envelhecimento.
É como, ele está lento porque está envelhecendo, quando não é. Aquilo ali não é para ser daquele jeito. A gente no começo do programa falou, né, de um número da Organização Mundial da Saúde que estima que pelo menos 1% da população mundial tem a doença de Parkinson. Esse número pode ser maior, já que tem muita gente ainda que não procurou especialista para se chegar a esse diagnóstico? Pode ter subnotificação? Hoje em dia, no registro mundial, a gente tem cerca de 7,5 milhões de pacientes com doença de Parkinson. E como uma doença que é muito prevalente em pacientes idosos e a população idosa está crescendo, então a gente espera que até 2030 a gente chegue em torno de 9 milhões de pessoas com doença de Parkinson. É um número expressivo para uma doença que realmente não tem cura, então isso chama a atenção também da gente, tá? É uma doença que pode ser tratada também no Sistema Único de Saúde? Temos suporte para isso, doutor Igor? Tem sim. Tem um programa específico da Secretaria de Saúde que é voltado só para as pessoas com Parkinson. E aí tem no Hospital Oswaldo Cruz, no Hospital das Clínicas, Hospital da Restauração, o Hospital Geral de Areias, o Hospital Getúlio Vargas. E eu acho que tem muita gente também perguntando sobre o geriatra, né? A partir de que momento devo ir no geriatra? Se eu estiver sendo acompanhado por um geriatra nos 50 anos ou no final ali dos 40, 45, 50, eu posso, né, ter a desconfiança ou não da doença de Parkinson e também de outras doenças? Tem uma idade ideal para se procurar um geriatra? Na verdade, a gente como geriatra, antes da gente ser geriatra, nós somos especialistas em clínica médica. Então a gente está habilitado a atender os pacientes também adultos, né, adultos jovens também, não necessariamente idoso, e a gente pode acompanhar esses pacientes já desde uma idade mais jovem mesmo, para que ele chegue, quando ele realmente se tornar um idoso, a gente tenha o mínimo possível de repercussões de algumas doenças crônicas, tá, com o menos possível de sequela, para que ele tenha uma vida melhor quando ele se tornar idoso, tá? Então, a gente está habilitado para atender esses pacientes até mais jovem mesmo, como clínica médica mesmo também. Na maioria dos casos, doutor Igor, os pacientes eles respondem bem a esse tratamento com medicação, sem precisar chegar à cirurgia? Geralmente a resposta é muito boa com o medicamento. Às vezes você usa uma dose muito baixa e a pessoa reverte todos os sintomas, principalmente no início do quadro. Quando é que a gente pensa em cirurgia? Os pacientes que já não respondem mais ao tratamento medicamentoso, então ele está usando um tratamento otimizado de medicação e ainda tem muito sintoma que interfere na vida dele. Ou se ele passa a apresentar complicações, efeitos colaterais do tratamento medicamentoso. A gente tem uma imagem também, né, dessa questão da cirurgia. A gente vai mostrar agora para quem está em casa, explicamos qual a parte do cérebro que é atingida e aqui tem a cirurgia, né? Para quem está em casa, o leigo está tentando, né, entender que cirurgia é essa, doutor? Tem um objeto aqui, ele é inserido, colocado na cabeça. Explica pra gente aqui essa imagem, doutor. Essa é a cirurgia mais realizada do Parkinson. Existem várias. Essa é que é conhecido popularmente como marca-passo cerebral, que seria a estimulação cerebral profunda. Então a gente vê aqui estaria o nariz, a boca e aqui a nuca. Qual é o objetivo? Atingir um alvo de poucos milímetros no cérebro. Então vai esse microeletrodo, vai ser implantado. Como é que é isso? É uma coisa que chama estereotaxia. Através de um computador, o cirurgião vai calculando junto com o físico, faz uma reconstrução tridimensional no computador para achar o alvo exato, que aí são poucos milímetros. Se errar por poucos milímetros, não tem eficácia nenhuma. E vai pôr um eletrodo aqui, que é como se fosse um chipzinho bem pequeno, nessa região do cérebro, que regula aquela área da dopamina. Então ele faz um orifício no crânio, introduz esse eletrodo e aqui é a bateria que vai ficar limitando esse eletrodo. Então o que é que esse eletrodo vai fazer? Estimular para liberar mais dopamina. Qual a repercussão disso? A pessoa consegue ter uma melhora muito grande em torno de 7 a 8 anos. E aí depois disso volta a piorar. Muitas vezes faz a cirurgia, a gente reduz a quantidade de medicação que está usando, às vezes mais da metade. Aí sempre lembrar, a cirurgia é exceção. São para as pessoas que não respondem ao tratamento medicamentoso ou têm complicações do tratamento medicamentoso. Que a gente lembrar, é uma neurocirurgia, considerada uma cirurgia de grande porte. Então não é todo mundo que vai ser candidato à cirurgia. E o tempo de resposta, né, pós-cirúrgico? Quando é que vocês vão perceber melhora nesse paciente? É imediato, doutor? Na hora que coloca, por exemplo, a pessoa está lá com o tremor na mão, você colocou, ligou, ele para.
É imediato. Muitas vezes a cirurgia é com a pessoa acordada. E aí você vê, porque ele não tem dor, aí está lá tremendo, quando liga o eletrodo ele para. É imediato o resultado. E em relação, né, à expectativa de vida, a pessoa com Parkinson, o doutor disse que após esse tipo de cirurgia, né, ganha 7 anos de vida, mais ou menos assim? Não, 7 anos melhor dos sintomas. Fica com a 7 melhora, anos exato, com uma melhora grande dos sintomas. Aí depois volta a progredir novamente. E a gente vai reintroduzindo as medicações. Você que ganhava 7 anos mais de expectativa não, de sintomas, vida. de controle de sintomas. Mas quem tem a doença de Parkinson perde tempo de vida? A gente não pode falar sobre isso. Tem uma redução da expectativa de vida ou não? Como é que vocês poderiam responder isso? Na verdade, a gente vai depender muito de cada paciente, né? A gente tem pacientes com as comorbidades que ele tem, o grau que ele já chegou de diagnóstico, então a gente depende muito de cada paciente. É bem individual essa resposta, tá? E é importante que a gente está falando um pouco sobre essa possibilidade cirúrgica, porque realmente o paciente no começo do tratamento medicamentoso ele tem uma resposta muito boa. Só que com o passar do tempo a gente vai começar a ter uma resposta inadequada. Então a gente vai precisar aumentar as doses, a gente vai aumentar a frequência do medicamento, mas vai ter uma hora que vai ficar muito difícil a gente controlar os sintomas com aquele medicamento. Então a cirurgia ela vai uma possibilidade muito boa nessas situações também. Quando a gente fala, né, de equipe multidisciplinar para acompanhar esse paciente, aí entra neurologista, geriatra, psicólogo também entra nesse processo, fisioterapeuta, quais outros profissionais também que são inseridos? Na verdade vai ser quase toda a equipe de saúde. Por exemplo, é muito frequente a alteração de voz, ele começa a falar mais baixo, vai entrar a fono, alteração, dificuldade para engolir, vai entrar a fono. Às vezes fica com dificuldade respiratória, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, sempre, que é para melhorar o movimento. Nutricionista, porque para ele não ter perda de massa muscular. Então tem que ter um aporte adequado de proteína. Terapeuta ocupacional, para adequar as atividades para que ele não tenha nenhuma limitação. Psicólogo. Então veja, vai ser toda a equipe de saúde envolvida no cuidado dessa pessoa. A gente vê, né, essa imagem chama a atenção, o vermelho aqui mostrando, né, o que foi inserido, o marca-passo, né, doutor? Cerebral para poder ajustar esses problemas, remete um pouquinho à dor, né? Esse paciente ele sente dor nessa área se ele não faz esse tipo de cirurgia ou se ele tem a doença de Parkinson, ou a cefaleia ela não é presente no paciente? Não, pode ter dor de cabeça, mas não é por um acometimento dessa região. A dor é muito frequente na doença de Parkinson. Até metade das pessoas tem dor, mas a dor é causada pela rigidez muscular. O tratamento é diferente, a gente não vai dar analgésico. O que é que nós vamos fazer? Otimizar o tratamento do Parkinson. E ele melhora a rigidez, melhora a dor. Ok, vou pedir licença aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí quantas perguntas você tiver, que no próximo bloco vamos responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre doença de Parkinson e já tem muita gente interagindo através do nosso WhatsApp 99209-4819. Você tem alguma pergunta? Pode mandar para a gente vai passar, né? Repassar agora algumas dúvidas dos telespectadores e a gente vai fazer a primeira pergunta. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: o sintoma ou os sintomas que foram apresentados da doença de Parkinson, eles são logo percebidos ou não? Tem uma maneira específica de identificá-los? É a pergunta aqui da telespectadora que não se identificou, mas tem essa dúvida. Assim, só falando um pouco sobre as manifestações clínicas da doença de Parkinson. A gente falou um pouco sobre os sintomas motores, né, os essenciais que a gente pensa nesse diagnóstico de doença de Parkinson. Mas, na verdade, quando eles acontecem, a gente tem uma perda mais ou menos de 80% da produção de dopamina. Então, antes começa a aparecer essas manifestações a partir dessa perda de 80%. Mas antes a gente já tem alguns sintomas já que podem sugerir. A gente não pode dar um diagnóstico, mas já se acredita que já pode ser o início da doença. Então, esses pacientes têm alteração de sono, então eles têm muita insônia, muitos pesadelos,
tá? Esses pacientes já podem ter um quadro de constipação intestinal, tá? Eles têm redução do olfato. Então, acredita-se que isso já tenha sido a manifestação inicial da doença. Infelizmente, a gente não consegue dar um diagnóstico ainda nessas fases mais precoces, tá? Mas, geralmente, para a gente dar o diagnóstico, a gente tem que ter aquelas manifestações clínicas que a gente falou já antes. A gente tem que excluir algumas outras doenças também que podem simular também, algumas demências que podem simular um quadro. E a gente excluir alguns medicamentos também que podem dar um quadro muito sugestivo. Então, alguns remédios usados para náuseas, como metoclopramida, tá? Então, remédios que são usados para alguns pacientes que têm labirintopatia, que têm tontura, como a cinarizina, também pode dar uns sintomas parecidos também com a doença de Parkinson. Então, a gente vai ter que excluir essas possibilidades, tá? E as características essenciais da doença, tá? Como a gente falou, um acometimento assimétrico, tá? Evolutivo e uma boa resposta ao medicamento no início do diagnóstico, tá? Uma boa resposta ao tratamento medicamentoso. Essa explicação também já responde aqui a pergunta do Evanaldo, que mora em Palmares, né? Ele pergunta se os sintomas que a gente apresentou aqui na tela são os únicos da doença de Parkinson. Tem outros. Na verdade, também, a gente né? tem outros. Os mais prevalentes Os são mais aqueles que a gente prevalentes, costuma. importantes para a gente pensar, mas existem outros também. A gente tem uma redução também, o que a gente chama de hipomimia. Os pacientes têm uma redução de expressividade facial. Tá? Eles também têm alteração de voz, ele tem o que a gente chama de hipofonia. Então, o tom da voz desses pacientes tende a ser mais monótona e de um tom mais baixo também. Tá? Eles podem ter dificuldade para deglutição. Tá? Até a grafia dos pacientes também são alteradas. Então, até a letra desses pacientes começa a ficar com uma letra um pouco menor, tá? Ele escreve de forma diferente do que ele escrevia antes também, tá? E existem outros sintomas também. Constipação intestinal, que foi falado também, é uma coisa que é muito importante, principalmente nos pacientes idosos também. Incomoda bastante os pacientes também. Esses pacientes também têm incontinência urinária também, disfunção erétil também. E alteração de pressão arterial. Eles podem ter quadros de cair a pressão, tá? Ficar com a pressão mais baixa. Então, são outras coisas também que ajudam a gente a pensar também na doença, não só motor. Doutor Igor, a gente falou que o diagnóstico ele é clínico, né? E quando a gente fala em diagnóstico clínico, é como se não tivesse ali exames para se chegar ao diagnóstico do Alzheimer, ou vocês, neurologistas, também lançam de ressonâncias magnéticas e também de outros exames para auxiliar nesse diagnóstico e fechar, né, o quadro e trazer o diagnóstico preciso ali para aquele paciente. Quando fala em clínico, a gente não exclui a possibilidade de realizar exames. Não, o diagnóstico, quando fala é clínico, mas a gente faz os exames para excluir outras causas. Por exemplo, a ressonância, o que é que vai ajudar? Pode sugerir outras doenças, por exemplo, um AVC que ele teve e está tendo sintoma do Parkinson. E aí não é doença de Parkinson, seria parkinsonismo vascular. Pode ter um acúmulo de um líquido que a gente tem no cérebro. E aí pode causar o que chama hidrocefalia, que aí pode dar os mesmos sintomas da doença de Parkinson. Então os exames ajudam muito para excluir outras causas, alterações de hormônio, o hormônio da tireoide, a pessoa fica muito lentificada, o raciocínio lento, o movimento lento, então pode confundir com a doença de Parkinson. E tem um exame que é mais recente, que chama cintilografia com TRODET. O que é isso? É um marcador para aquela substância chamada dopamina. Então a gente vai ver no exame a captação de dopamina pelos neurônios. Então a gente tem uma ideia se está com pouco neurônio ou a quantidade de neurônios está adequada. Qual é a principal utilidade? Será que isso é causado por algum medicamento? Esse exame ajuda. Se ele vier normal, provavelmente foi o medicamento que está causando o parkinsonismo. Se ele vier alterado, é a doença de Parkinson. Ok. Muita gente, quando tem dúvidas, né, utiliza ali a internet como fonte de pesquisa. Na internet tem muitas verdades que ajudam a você até a procurar ajuda médica, né, o quanto antes. Mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar o seu entendimento sobre a doença de Parkinson. E a gente vai mostrar aqui algumas informações, algumas afirmações e vocês vão nos ajudar dizendo se é mito ou se é uma verdade. A primeira tela diz o seguinte, que a doença de Parkinson é um diagnóstico feito com o tempo, com a evolução do paciente. É verdade ou é mito? O diagnóstico, como a gente já falou, depende muito da história clínica do paciente. Então é importantíssimo, a gente realmente precisa da história clínica, das características, para a gente formar um diagnóstico. Então a gente precisa disso, de fato. Aí demora muito tempo para se chegar a esse diagnóstico ou não, né? Vocês podem dar esse diagnóstico
em um mês, por exemplo, de investigação daquele paciente, ou antes disso você já consegue? Não varia, às vezes já vem com o quadro todo completo, aí você já dá o diagnóstico na primeira avaliação. Isso aí algumas vezes, por exemplo, a pessoa tem só um tremor de repouso na mão direita, sem nenhum outro sintoma. A gente não pode fechar o diagnóstico de doença de Parkinson, a não ser que a gente faça aquele exame que eu falei, que ainda é pouco disponível aqui no Brasil. Mas clinicamente a gente vai ter que acompanhar. Será que ele vai evoluir para algum outro sintoma ou vai manter aquele tremor de repouso isolado? Então isso aqui é uma verdade. Exato. Precisa de tempo e também verificar a evolução do paciente. A gente vai até uma próxima tela agora, próximo ponto, descobrir se é mito ou verdade. Olha só, a doença de Parkinson, ela aumenta a chance de quedas precoces. Mito ou verdade? Ela é verdade, né? A gente já tinha falado que a doença de Parkinson aumenta muito o risco do paciente ter quedas. Eles têm instabilidade postural, tá? Então, isso é verdade, embora não aconteça muito nas fases iniciais. Geralmente é uma fase um pouco mais tardia, de fato, ele tem mais quedas. Tá? Mas tem um risco sim maior. Próxima tela diz o seguinte, que o fisioterapeuta ele deve atuar o mais precocemente possível através de um plano de tratamento. Mito ou verdade? Verdade e importantíssimo. Receber o diagnóstico de Parkinson, já vai começar fisioterapia. Por quê? Tentar diminuir essa instabilidade postural, que é um dos sintomas do Parkinson, que leva à queda. Então vai treinar o quê? O equilíbrio. Vai treinar muito o equilíbrio na fisioterapia. E fazer alongamento, então vai melhorar a rigidez, melhora a dor. Então o papel da fisioterapia é importantíssimo na doença de Parkinson. Concordo com o Dr. Igor, realmente é importantíssimo. Quanto mais precoce, mais benefício para o paciente. Ele vai ganhar mais massa muscular. E é importante também que os pacientes com doença de Parkinson, eles tenham uma alteração de marcha também. Então eles têm um passo mais curtos, eles levantam um pouco os pés do chão, tá? Então isso também aumenta muito o risco desses pacientes terem quedas também, além da instabilidade postural. Então o fisioterapeuta ele pode treinar melhor essa marcha do paciente, tá? Melhorar o equilíbrio dele, aumentar a força e flexibilidade, e isso reduzir a chance dele cair, tá? E aumentar a massa muscular dele. Então é muito importante começar o mais breve possível. Se o paciente ele não dá atenção a essa rigidez, pode causar atrofia de algum membro? Sim, porque quanto menos ele mexer aquele membro, mais vai ter atrofia muscular. Por isso aquela coisa da atividade física, ele tem que fazer fisioterapia, para não perder massa muscular. Próxima tela, a gente vai verificar aqui se é mito ou se é uma verdade. Quando a pessoa tem a doença de Parkinson, é importante cuidar da alimentação. Verdade ou mito? Isso é verdade. E outro ponto importantíssimo, assim, ele tem que se alimentar adequadamente. Então a nutricionista também vai ter um papel muito relevante, porque vai tentar suprir, através da alimentação, uma quantidade adequada de proteína para tentar minimizar a perda muscular. E tem algumas medicações que são afetadas pela quantidade de proteína que é ingerida próximo à tomada da medicação. Então tem que ter todo um cuidado. E a nutricionista também atua nesse ponto. E é importante também da alimentação, como a gente falou, esses pacientes eles têm muita constipação intestinal. Então é importante cuidar da alimentação para que ela seja uma alimentação também rica em fibras, tá? Para melhorar essa sintoma de constipação intestinal. Esses pacientes também têm dificuldade de deglutição, então tem que avaliar realmente a consistência melhor de alimentos para esses pacientes terem menor risco de broncoaspiração, tá? Então é importante a alimentação nesse sentido também. E quando se tem uma alimentação rica em fibra, né, é importante também se preocupar com a hidratação. Os idosos, eles têm uma certa resistência a beber água, né? Então tem que ficar atento, quem está cuidando desse idoso. Com o envelhecimento, realmente, alguns pacientes, eles podem ter uma menor sensação de sede, tá? Mas não quer dizer que o corpo não está precisando. Então é importante manter a ingesta desses pacientes hídrica para melhorar a constipação, inclusive, também, junto com a ingesta maior de fibras também nesses pacientes. Porque tem a alteração ali das papilas gustativas, eu já ouvi falar aqui no programa, né? Que vai diminuir a sensação de sabor, seria isso? Com o envelhecimento a gente vai perdendo algumas papilas e a gente perde um pouco a diferenciação de sabores. O que prevalece um pouco mais nesses pacientes mais idosos, às vezes, é o sabor mais adocicado, eles conseguem perceber por mais tempo. Então, às vezes até essa maior predisposição dele de querer alimentos mais adocicados, geralmente por conta disso. Tá? Mas mesmo assim a gente tem que dar uma alimentação equilibrada para que não seja só apenas rico em açúcar.
Próximo ponto, temos aqui outra tela. Será que é verdade ou é um mito? A pessoa com doença de Parkinson, ela não consegue mais trabalhar. É verdade ou é um mito? Isso é mito, tem que esquecer isso. Assim, o objetivo do tratamento é que a pessoa mantenha todas as suas atividades sem restrição. Esse é o objetivo ideal que nós buscamos. Então, tentar isso vai manter todas as atividades que ele vinha fazendo. Ok, vamos seguir agora para responder as perguntas. Tem muita gente participando aqui através do nosso WhatsApp e tem a dúvida da Eli Claudino. E a dúvida da Eli é a seguinte: a pessoa que tem a doença de Parkinson, ela vai desenvolver também a doença do Alzheimer? Será ou não? Não tem nenhuma relação? Não, na verdade existe uma situação que a gente chama demência da doença de Parkinson, que é um quadro parecido com Alzheimer, mas causado pela doença de Parkinson. Em torno de 20% das pessoas podem evoluir para esse quadro. E ela pode ter as duas doenças, mas você ter Parkinson não aumenta a chance de ter Alzheimer. E geralmente a demência associada à doença de Parkinson geralmente são em fases mais avançadas também, tá? Geralmente ela não compromete tanto a memória como seria a doença de Alzheimer. Ela compromete mais as funções executivas, de planejamento, alteração visoespaciais desses pacientes ficam mais alterada, a atenção desses pacientes ficam mais alterada, são os domínios principais desses pacientes. Temos aqui outra participação, Paula, que mora aqui no Recife, e ela pergunta o seguinte: os movimentos repetitivos é sintoma também da doença? Sim, veja, não, se ela considerar o tremor comum, mas assim, um movimento repetitivo pode ser um tique. Aí teria que avaliar clinicamente. Pode ser, algumas pessoas têm que chamam transtorno obsessivo compulsivo, que é de ficar fechando várias vezes a porta, ficar limpando várias vezes algum objeto, ou pode ter o tique, aí teria que avaliar clinicamente. Outra participação direto de Toritama, a gente agradece, né, a audiência lá de Toritama, a Josiane, ela quer saber o seguinte: se não tratar da doença pode levar à morte? E outra pergunta que ela faz, se tem alguma idade específica para ter a doença de Parkinson? São duas perguntas. Tá, na verdade, se o paciente não for tratado, né, a tendência é que esse paciente vai reduzir muito o movimento desse paciente. Eles podem ficar acamados e aí ter todas as complicações de pacientes acamados, né? O paciente desenvolver úlceras, aumenta o risco desse paciente ter broncoaspiração e aí ter pneumonias, ter infecções, tá? Então, aumenta o risco dele ter complicações decorrentes da doença de Parkinson. Tá? Isso pode acelerar, sim, a possibilidade desse paciente vir a óbito. Tem uma idade específica? Não tem? A gente falou, né, que a incidência maior é após os 65 anos e a Josiane também tem essa preocupação. Tem uma idade? Não, essa é a idade que ocorre com mais frequência, mas tem pessoas que eu acompanho que têm 22 anos, menos de 30 anos. Então, pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais frequente acima de 55, 60 anos. Vamos seguir aqui com mais participações. Temos outra pergunta. A dúvida agora é da Eliane. Eliane pergunta o seguinte: o pai foi diagnosticado com Parkinson há 8 anos. Ele tem 78 anos, teve AVC há 17 anos e agora está com demência. E é muito grande, ela está percebendo, né? Esse grau de demência é um pouco grande. E a deglutição dele também está ruim. Ele faz acompanhamento no HR com o neuro, no Hospital da Restauração, né, com o neuro. E ela fala que o pai dela está se inclinando mais para o lado esquerdo. Se não tiver cuidado, ela diz que ele cai. Deve procurar também o geriatra para participar do tratamento desse pai dela. A Eliane, ela aqui não falou o bairro, mas tem essa dúvida em relação ao pai, que tem hoje 78 anos, e ela está percebendo, né, essa inclinação para o lado esquerdo. O geriatra pode sim acompanhar os casos desses pacientes também. Ela falou que o paciente já teve AVC, então é importante também avaliar a repercussão desse AVC na qualidade de vida desse paciente e até em alguns sintomas que ele pode estar apresentando também hoje. Né? Então, a gente também pode gerenciar também esses pacientes também. Tá? Geralmente eles têm outras doenças, além da doença de Parkinson também, que a gente também gerencia também essas situações. O neurologista, né, é possível ter esse atendimento no Sistema Único de Saúde, com o geriatra também é fácil o acesso. A gente sabe que tem poucos profissionais, né, dessa área de geriatria aqui em Pernambuco, né? A gente tem realmente poucos profissionais e o sistema público realmente ainda tem poucos atrelados ao Sistema Único de Saúde. Não é tão simples realmente a gente ter acesso
mas existem serviços de geriatria nos hospitais públicos, sim. Tá? Então, o Hospital das Clínicas, o Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital Getúlio Vargas, o IMIP, tá? Então, vários hospitais públicos que a gente tem. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, que eu tenho uma excelente notícia para você que mora na cidade do Paulista e principalmente na região ali da cidade do Paulista. É que a Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e está com muitas novidades. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na rua Braz Marques de Pinho Seabra, número 702, é a antiga Rua das Mangueiras, fica bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Venha agora mesmo conhecer o melhor atendimento do Brasil, que fica na Lady Eva. As roupas da Lady Eva elas são voltadas para você que tem bom gosto. A Lady Eva sabe muito bem como você se veste. Lady Eva Moda Evangélica agora em Paulista. E você quer outras informações sobre essa novidade? Liga agora mesmo para o 3371 4948, 3371 4948. Lady Eva Moda Evangélica. Com esse recado, a gente vai a um rápido intervalo e a gente lembra que no próximo bloco do programa tem uma receita especial com a gastrônoma Luciana Luna e ela tem um recado para você que está em casa. Olá, Luciana! Oi, Valdson! Hoje no Receita do Dia eu vou mostrar como fazer um dos carros-chefes da culinária pernambucana, o bolo de rolo. Pensou que não seria capaz de fazê-lo em casa? Já já eu vou mostrar o passo a passo dessa receita, não sai daí! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um bolo de rolo. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que, além de ser um doce típico pernambucano e ser considerado patrimônio cultural e material do estado, o bolo de rolo surgiu de um bolo português conhecido como colchão de noiva? Outra curiosidade é que uma visita ilustre não poderia sair da casa sem antes comer uma fatia do bolo. Assim, eles estreitavam os laços de amizade. E agora, depois de saber um pouco sobre a história do bolo de rolo, que tal você saber quais os ingredientes necessários para esta receita? Então pegue papel e caneta e anote tudo bem direitinho. – 250 gramas de margarina, 250 gramas de açúcar refinado, 5 ovos, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento e goiabada cremosa. Vamos começar preparando a massa. Numa batedeira você vai colocar a margarina e o açúcar para bater. O próximo passo é acrescentar os ovos um a um. Lembrando que eu vou retirar a pele da gema, pois nela é onde fica o cheirinho do ovo. E eu quero que a minha massa não fique cheirando a ovo, né? Feito isso, nós vamos voltar para a batedeira e bater mais um pouco. Depois de bater por cerca de 5 minutos, chegou a hora de colocar o último ingrediente, que é a farinha de trigo. Nós vamos colocar e bater apenas para misturar tudo. A massa já está pronta, agora nós vamos para a próxima parte, que é esticar nas formas. Esta receita vai me render um bolo de rolo grande. Aqui eu tenho 3 formas retangulares, elas são no tamanho 35 por 25 e elas estão untadas e enfarinhadas.
Então aqui eu vou colocar a massa. Lembrando que não vou colocar muita massa. Com a ajuda de uma espátula, eu vou espalhar a massa por toda a forma, de modo que eu não veja o fundo da forma. Ela tem que ficar o mais fina possível, porém eu não posso ver o fundo. Lembrando que, se for necessário, a gente vai retirando os excessos. Pronto, essa forma já ficou pronta, como vocês podem ver, tá bem fininho. E assim eu vou fazer nas demais. Feito isso, nós vamos ligar o forno a 180 graus para pré-aquecer e em seguida vamos colocar as placas uma a uma. Lembrando que elas ficarão só 5 minutos no forno ou até que, ao tocar, a massa não grude no seu dedo. Enquanto a massa está no forno por 5 minutos, eu vou polvilhar a bancada com açúcar. Com o bolo ainda quente, eu vou desenformá-lo aqui por cima do açúcar. O próximo passo é passar a goiabada cremosa por cima. Após espalhar a goiabada por toda a massa, nós vamos começar a enrolar. Lembrando que tem que ser um rolinho bem fininho. Agora nós vamos polvilhar mais açúcar para a próxima massa. Agora nós vamos repetir o processo. Eu vou pegar esse que já está enrolado e vou colocar aqui, ó, para enrolar por cima dele. E vamos polvilhar mais açúcar para a última placa. Após finalizar com a terceira camada, nós vamos polvilhar com açúcar e deixar este bolo descansar por mais ou menos umas 3 horas para em seguida cortar. Após descansar, nós vamos cortar as laterais para em seguida servir o bolo. Esta foi a nossa receita de hoje. Lembrando que, se você vier a Pernambuco, você deve provar a iguaria da nossa terra. E nos vemos no próximo Receita do Dia. Até lá! Até a próxima receita, Luciana Luna. A gente gostou bastante dessa dica, né? E se você perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue aqui falando mais sobre coisa boa. Vamos agora às vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, confira aqui comigo, né, as oportunidades. Temos aqui 3 vagas para assistente administrativo. Exigência que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.358 é o salário. 3 vagas para assistente administrativo. Vamos a mais vagas de emprego. Olha só, agora tem 3 vagas para auxiliar de limpeza, 3 oportunidades, exigência. Ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 974 é o salário. 3 vagas para auxiliar de limpeza.
Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 2 vagas para barbeiro, 2 oportunidades. Exigência: ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue agora para responder a sua dúvida. Você que ligou para a gente, acessou também o nosso WhatsApp, preste atenção que a gente vai repassar as perguntas aos nossos convidados. Temos aqui a pergunta do Jackson Oliveira, ele que é de Jardim Jordão, tem 27 anos e ele quer saber, né, qual a causa da doença de Parkinson. Ele pode ter ligado a televisão agora, ele é bem-vindo, né? A gente explicou a causa que não tem, né, uma explicação meio que fechada para isso, né, doutor? Exato. Ocorre a perda daqueles neurônios, que chamam na substância negra, são os neurônios que produzem a dopamina, mas é o que faz esse neurônio morrer é que nós ainda não temos certeza. Ok. Quer complementar, doutor Levi? Também a gente ainda realmente não tem certeza ainda, só hipótese, né, que os pacientes podem ter uma suscetibilidade genética para algumas agressões, toxinas, algumas exposições. Já foi tentado mostrar evidências com o uso de agrotóxico, tá? Mas assim, foram estudos ainda que foram inconclusivos. Outra participação, a pergunta agora é da Cícera, que também mora em Palmares. Cícera pergunta o seguinte: se a doença de Parkinson é hereditária? Temos também essa afirmação. A minoria dos casos, em torno de 10% dos casos é que vai ser a doença de Parkinson transmitida geneticamente, que são aqueles casos que geralmente iniciam antes dos 40 anos. Tem um início bem precoce, 20 e poucos anos, já com os sintomas da doença de Parkinson. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Tem outra dúvida que chegou por telefone. Jair Galvão, de Jordão Alto, ele tem 47 anos, ele quer saber com qual idade a doença de Parkinson pode aparecer, né? É uma dúvida muito comum, a gente tem várias perguntas aqui no WhatsApp sobre essa questão da faixa etária, a gente mais uma vez responde, né? E responde a todos que têm perguntas sobre isso. Então, se você tem alguma dúvida, e sua dúvida foi sobre essa faixa etária, a gente vai responder aqui, não vai falar seu nome, mas responde a todos que têm essa pergunta sobre a faixa etária. Então, é uma preocupação da população sobre isso? É o medo de ter a doença de Parkinson por desconhecer às vezes a doença, doutor? Isso, não. Pode aparecer em faixas mais jovens, né, como a gente já foi relatado aqui, mas de fato é mais comum os pacientes a partir de 50 anos e geralmente os pacientes que têm doença de Parkinson, 75% dos pacientes têm idade superior a 65 anos. Então a idade é mais prevalente nos pacientes idosos, tá? Mas podem ter em pacientes mais jovens. A gente falou da estimativa, né, de 1% da população mundial tem o diagnóstico da doença. Aqui no Brasil, qual a realidade do nosso país? Tem muita gente com doença de Parkinson vivendo aqui no Brasil e em Pernambuco, né? Como é a vivência de vocês com esses pacientes? Vocês têm muitos pacientes aqui em Pernambuco também com a doença de Parkinson? Tem bastante. Assim, esse 1% da população, quando a gente pega a faixa etária acima de 65 anos, vai para 3% dessa população. Então já triplica a prevalência. Existe até aqui em Pernambuco a Associação de Parkinson, que é coordenada por Dona Terezinha, que aí tenta reunir, tem várias atividades. A gente estimula sempre quem recebe diagnóstico procurar a associação. De Pernambuco tem muitos pacientes também que o senhor atende, doutor? Tem bastante. Tem bastante. A gente tem estimativa de mais ou menos 200 mil pessoas, né, aqui no Brasil que tem essa doença. Que estaria em torno de 1%. Pode aumentar mais daqui a alguns anos ou a tendência é diminuir esse número? Porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou, né? Com o envelhecimento da população e o número de idosos crescendo, a gente espera que tenha uma projeção de aumento desse número também. E a gente deve ter muitos casos subnotificados. Então, pacientes podem ter a doença e não ter o diagnóstico. Então, acho que a gente tem uma possibilidade de, com o maior acesso à saúde, essas pessoas vão ter mais diagnósticos e com certeza a gente vai ter um aumento do número também.
A gente aprendeu, né, que é importante o diagnóstico precoce, também o acompanhamento com a equipe multidisciplinar e o suporte da família. É importante também na resposta ao tratamento? Importantíssimo, sempre, em todas as doenças, o suporte familiar é essencial para a recuperação da pessoa. Então, procurar entender que aquela dificuldade não é de propósito. Ele não está, por exemplo, com o tremor derrubando a comida de forma proposital, não está indo lento pegar alguma coisa de forma proposital, não está caindo de forma proposital. Sempre também vai ajudar a questão do sono. Existe uma condição no Parkinson que é um nome bem grande, chama distúrbio comportamental do sono REM. O que é isso? Quando nós sonhamos, o cérebro da gente envia um comando que paralisa a musculatura. Se você olhar para alguém sonhando, só vai estar mexendo o olho, que fica de um lado para o outro, e a respiração. Na doença de Parkinson tem uma falha nesse comando. Então a gente passa a fazer o que está sonhando. Se você sonha que está brigando, começa a dar soco, a dar chute. Então isso aí vai depender do relato de quem está com ele, porque ele não vai saber dizer que está tendo isso. E por que é importante isso? Para tratar. Que é uma condição que tem tratamento e para a própria segurança dele e para quem está dormindo com ele. Que é para ele não cair na cama nem agredir quem está ao lado. Tá. Essa questão da família é muito importante. Assim, a gente está dando... Quando o paciente tem o diagnóstico, geralmente os pacientes podem ter uma bala emocional maior também. Então, isso também pode repercutir nas relações familiares também. Então, é muito importante que, dependendo da situação, ele tenha um acompanhamento psicoterápico também. E é fundamental que tanto o paciente quanto a família tenham educação sobre o que é a doença, como ela vai evoluir, quais são os sintomas, para que não tenha esse ruído, que não tenha essa divergência, que a família possa ajudar o paciente, tá? E que encare aquilo como uma doença e não uma escolha do paciente, para ter algum tipo de atitude e ajudar. E, inclusive, também a gente falou dos alguns outros sintomas extramotores, né? A gente também queria enfatizar também que esses pacientes também têm maior risco de ter depressão, de ter ansiedade. Então, esses pacientes precisam de muito apoio, tá? Então, a família é importante nessas situações também. A gente tratou, né, a doença de Parkinson desde o começo do programa, usando o termo doença de Parkinson, né, que é o certo a ser usado, mas por muitos anos a gente ouviu falar, né, de mal de Parkinson. Por que se falava, né, de mal de Parkinson, doutor? Por que essa expressão? E por que a gente fala, né, agora de doença de Parkinson? Na verdade, é uma questão etimológica. Assim, a neurologia surgiu na França, no Hospital Salpêtrière. Então, na França é maladie. E é por isso que quando veio para o português, terminou, ao invés de traduzir como doença, traduziu como mal. Só que maladie significa doença. E aí passou um tempo e aí depois se corrigiu, mas aí já ficou a força do hábito. E a gente não usa mais, né, essa questão do mal, porque traz, né, um termo um pouco pejorativo e muito pesado para a pessoa que tem uma doença neurodegenerativa que ainda não tem cura, né? Pode assustar essa pessoa. E a família também, pelo novo, né, o desconhecido. O termo mal geralmente tem uma conotação mais negativa e aí a gente já tem um peso do diagnóstico da doença, então acho que o termo doença está bem empregado também aí. E todo paciente com Parkinson, né, ele vai precisar de um cuidador? Não. Não, né? Não. A família pode dar suporte. Não, e às vezes ele não precisa do cuidado de ninguém. Ele tem vida independente. Ele usa a medicação e consegue fazer tudo. Então ele não precisa de ajuda nem na família, nem de cuidador formal. E isso representa o que, né, para esse paciente, essa independência? A qualidade de vida, né? O objetivo da gente é manter que o paciente tenha a vida dele como ele planeja, como ele escolher viver, certo? Então, que a doença interfira o mínimo possível nessa decisão de como ele quer viver, certo? Então, a gente quer que ele tenha funcionalidade, que ele execute as coisas, o autocuidado, que ele faça a pretensão de projetos futuros, tá? E toque a vida dele normalmente. É o nosso objetivo. E o que é que eu devo fazer para ter uma vida de qualidade? Eu tenho que me preocupar com o quê? A alimentação é um dos pilares? O que mais? 5 coisas principais. Alimentação saudável, atividade física, atividade intelectual, dormir bem e ter interação social. Com esses 5 fatores, todo mundo vai ter qualidade de vida, vai ter saúde. Você quer viver mais, tem que viver bem e com qualidade. Isso. Né? E cuidar das doenças, né, que temos algumas doenças crônicas, né, que podem repercutir na qualidade de vida no futuro, quando o paciente se tornar idoso. Então, o paciente que tem hipertensão, diabetes, ele pode ter complicações no futuro dessa doença e piorar o quadro, né, de uma doença de Parkinson, por exemplo.
Então eles também têm que tratar as outras doenças também, tá? Para a gente melhorar a qualidade de vida dele também. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A enquete de hoje foi a seguinte: você acredita que o Parkinson, a doença de Parkinson, é uma doença apenas de idosos? 24% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, responderam que sim, que acreditam que só idosos podem ter a doença. 76% responderam que não. A gente agradece a você que ligou, que participou e que aprendeu também aqui no nosso programa, né? Que é uma doença mais prevalente após os 65 anos, mas pode acontecer antes disso. Acertei. Aprendi direito, né? Acertou. E a gente segue agora para a reta final do programa. A gente agradece bastante aqui a ajuda dos convidados. Dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Dr. Levi Petrus, ele que é geriatra, ele é preceptor de geriatria da Uninassal, preceptor também de geriatria e clínica médica do IMIP e também geriatra do Lar Aconchego. Doutor, muito obrigado. Considerações finais. Um último recado, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando sobre esse tema, a doença de Parkinson aqui na Rede Brasil de Comunicação. É um prazer enorme a gente estar disseminando um pouco de informações sobre essa doença, que realmente ela é neurodegenerativa, não tem cura, mas a gente pode sim melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A gente atrelar um tratamento medicamentoso, a parte não medicamentosa também, com uma equipe muito profissional, a gente pode dar melhoria de qualidade de vida nesses pacientes. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Levi. Eu que agradeço. Também queria agradecer ao doutor Igor Bruschi, ele que é neurologista. Muito obrigado pela participação, considerações finais e pode complementar também, né? Tem muitas outras atividades que são desenvolvidas pelo doutor Igor. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço a participação e aquilo, lembrar, não é o tremor que caracteriza o Parkinson. Existe Parkinson sem tremor, então qualquer sintoma que perceba, estou achando o movimento lento, ouvi um tremor, está caindo muito, está muito rígido, procure um médico, não importa a especialidade, procure ajuda médica, o médico da família, o clínico, a ginecologista, o urologista, ele vai saber encaminhar você para o profissional adequado. O importante é que procure assistência médica. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!